mais uma reflexão de caminhar na graça. A grande pergunta que temos que nos fazer é: aceitamos a mensagem de Cristo? Isto é, vivemos conforme essa mensagem ou de fato negamos aquilo que Ele nos ensina e nos fala e que está expresso nas Escrituras? João fala no 32, diz assim: ele fala daquilo que viu e ouviu, testemunham acerca de Cristo, João Batista dando, mas ninguém aceita a sua mensagem. Então não se trata do que falamos, mas de aceitar a mensagem. Se o transmissor está alinhado com a vontade de Deus, se a mensagem que anunciamos é clara, se não aceitam, é porque as pessoas estão rejeitando. Mas como sei se estão rejeitando ou não? Se vivem uma vida de obediência ou não. Então, por isso, ao julgarmos a nós mesmos, devemos analisar no aspecto do quanto nós somos obedientes, ou seja, de quanto aceitamos e vivemos segundo a mensagem proclamada por Cristo. Porque se nós não andamos segundo aquilo que Ele ensina, segundo as suas palavras, nós estamos sendo desobedientes e estamos rejeitando aquilo que Cristo ensina. Queremos, de fato, uma religião para aliviar a nossa consciência e achar que está tudo bem diante de Deus. Quando não achamos que não é suficiente o que Deus fez e nós nos empenhamos em fazer alguma coisa, em sermos bons, em praticarmos boas obras para que Deus nos aceite. Não é essa a realidade do reino. Não é essa a vontade de Deus. Nós precisamos entender que nós temos que primeiramente nos submeter a Cristo, reconhecendo Ele como nosso Senhor e nosso Salvador, como o único e suficiente provido por Deus para nos tirar das trevas e nos transportar para o reino de Deus. Essa é a mensagem de Cristo. Esta é a boa nova, a salvação que nos é chegada por meio dele. O reino de Deus vem invisível à aparência? Não, ele está no meio de nós. Mas quando vivemos o reino de Deus, quando conhecemos o reino de Deus, quando obedecemos a Cristo, quando aceitamos a sua mensagem, nos submetemos à vontade do Pai, fazendo o que Cristo nos ensinou. Esse é o modelo, esse é o princípio e esse é o fundamento de nossa vida. Não existe outra maneira. Nós precisamos entender isso. Temos que ser como Cristo, mas não no sentido de alcançar, mas de expressar, de revelar, de compreender a obra que Deus fez em nosso favor, nos fazendo um novo ser, uma nova criatura, dando-nos um novo coração. Ele nos fez a imagem de Cristo, nos deu a mente de Cristo. Para quê? Para que a gente amadureça, compreenda essa vontade, busque nas Escrituras, através de uma vida de oração, fundamentado na fé, de maneira que a gente venha crescer, amadurecer, rejeitar as obras das trevas, ou seja, deixar de pensar, de andar segundo a natureza humana. Nós precisamos nos despir da natureza humana e nos revestirmos de Cristo, ou seja, das mesmas práticas, para que a gente revele o nosso Deus ao mundo. Nós precisamos entender que nós somos o templo, a morada de Deus, e que não dá para viver de qualquer maneira. Mas temos que nos empenharmos no processo de santificação, rejeitando as obras das trevas. E isso quer dizer que aceitamos a mensagem de Cristo, a mensagem que Ele anuncia. Agora, quando deliberadamente nós continuamos a viver no pecado, ou seja, fora da vontade de Deus, o que expressamos? Que estamos rejeitando a mensagem de Cristo. Nós não podemos. Precisamos nos comprometer com Deus e com sua vontade, e essa é a sua vontade. Que revelemos o nosso Deus, o nosso Pai ao mundo, andando neste mundo como Cristo, seguindo o mandamento que Ele nos deixou, amar como Ele amou. E quem ama não faz mal para o próximo. Nós precisamos entender que somos chamados para isso, para revelarmos o reino de Deus neste mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém. Você acabou de ouvir uma reflexão de Caminhar na Graça. www.caminharnagraça.com. Acesse o site. Ouça as outras reflexões.